Existem momentos na vida em que a gente simplesmente trava. Acontece uma dor, uma perda, um susto, uma decepção, e de repente tudo aquilo que a gente acreditava começa a ficar longe, como se aquilo não pertencesse mais a gente, sabe? Nós já falamos muitas vezes aqui que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus está no controle, e tudo isso é verdade. Mas agora parece que essas palavras não se encaixam mais, como se elas tivessem sido escritas para outras pessoas, mas não para a gente. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. O momento em que a fé que você ensinava, que você declarava sobre a vida dos outros, não está funcionando para a sua própria vida. E não é porque deixou de ser verdade, é porque o desânimo chegou. E o desânimo, quando chega, vai roubando tudo. A alegria, a força, a fé, o brilho nos olhos, a vontade de continuar. A gente sabe o que deveria fazer, mas não consegue. A gente lembra das promessas, mas não sente mais nada. Foi isso que aconteceu com Jó. Ele sempre teve uma palavra de encorajamento para alguém. Sempre soube o que dizer, até que chegou a vez dele. E quando chegou, ele travou. Ele sentou no chão e desejou a morte. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Sobre quando a sua fé, a sua própria fé, não está te alcançando mais. Sobre quando você está cansado, decepcionado, sem forças para orar ou para acreditar novamente. Mas mesmo assim, mesmo nesse ponto, eu quero que você saiba que Deus ainda está com você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom dia, que Deus te abençoe, que bom ter você aqui. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Através do seu like, nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e a fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que buscam a Deus todos os dias aqui. Quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico, independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Amém? E escreva também aqui nos comentários a seguinte frase: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Olha só, quando a gente lê a Bíblia, nós percebemos que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, um homem que se afastava do mal, conhecido pela sua sabedoria e pelo seu coração justo. Ele era aquele tipo de pessoa que sempre tinha uma palavra certa, na hora certa. Quando alguém estava caído, ele dizia: Deus é fiel. Quando alguém estava passando por um momento de dor, ele aconselhava: descansa, Deus está no controle. Quando alguém se sentia fraco, ele fortalecia. Mas aí chegou o dia em que foi a vez dele.
E quando foi a vez de Jó, nada do que ele dizia parecia funcionar. A dor era muito grande, irmãos. A perda era profunda, ele tinha perdido os filhos. Jó não perdeu só os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu o apoio da sua esposa, ele perdeu a sua estabilidade emocional. E talvez o mais assustador, ele perdeu a capacidade de se lembrar daquilo que ele mesmo sempre acreditou. O desânimo fez isso com ele. Sentado em cinzas, coberto de feridas, Jó desejou a morte. Ele não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou a própria vida. E foi aí que um amigo dele, chamado Elifaz, disse algo muito duro, mas muito verdadeiro. Está registrado no livro de Jó, capítulo 4, do verso 3 ao verso 6. Olha só as palavras de Elifaz. Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. Elifaz não estava sendo insensível. Ele estava lembrando Jó de algo que muitas vezes nós esquecemos. Aquilo que a gente pregou para os outros também deve servir para nós. Você já passou por isso? Já percebeu que às vezes é mais fácil animar alguém do que se animar? A gente diz, calma, Deus é contigo, mas no fundo não consegue aplicar essa verdade à nossa própria história. A gente ora pelos outros, mas quando chega a nossa dor, falta força até para falar com Deus. Esse é o efeito do desânimo. Ele não só machuca, ele paralisa. Ele cria uma névoa em volta da alma. A gente passa a acreditar que tudo acabou, mesmo sabendo que Deus ainda está ali. Porque o desânimo não vem da ausência de Deus. Ele vem da incapacidade de perceber que Deus ainda está por perto. Mas sabe o que mais me emociona aqui nessa história? Jó não ficou onde estava. Ele foi restaurado. Ele viu os filhos, os bens, a vida sendo renovada. Porque Deus nunca deixou de estar ali com ele. E é isso que eu quero te lembrar hoje. O Deus que você apresentou para os outros continua sendo o seu Deus também. Mesmo quando você não sente, mesmo quando você não enxerga, mesmo quando a sua fé parece ter ido embora. Talvez hoje você esteja como Jó, cansado, quebrado, sem palavras. Mas até aqui Deus está te sustentando. E essa não é a sua derrota. Essa é só uma pausa. E logo, logo você vai levantar novamente. Tem dias que parece que tudo travou. Você tenta, mas nada vai para frente. As orações parecem não passar do teto. Os planos desmoronam. O corpo cansa. E a mente cansa ainda mais. E aí vem o pensamento, será que vai ser assim para sempre? Mas eu preciso te lembrar de algo hoje. Não vai ser assim para sempre. Porque o vale não é lugar de morada. O deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem. Pode até parecer que você parou,
mas Deus ainda está te conduzindo. Porque mesmo quando você sente que está no escuro, Ele continua guiando os seus passos. Tem situações que nos ensinam muito mais no silêncio do que no movimento. E quando tudo desacelera, que a gente começa a enxergar de um jeito diferente. É ali, naquele momento, que a fé deixa de ser barulho e começa a ser resistência. A nossa fé é verdadeiramente provada nos dias de aflição, de luto, de dor. O problema é que o sofrimento grita. E a dor, quando grita, abafa tudo. A gente esquece os milagres que já viveu, esquece quantas vezes Deus cuidou, quantas vezes Ele nos respondeu, quantas vezes Ele nos deu livramento. A dor vem e tenta apagar todo o histórico de fé que nós construímos ao longo da vida. E aí o desânimo se instala. A pessoa que você era começa a ficar longe. E a pessoa que você está se tornando agora, você nem reconhece mais. Só que eu quero que você ouça algo. Isso não define o seu fim. Isso não é a sua identidade. É só um pedaço do caminho. Um pedaço doloroso, eu sei, eu reconheço, mas não é o fim da estrada. Tem mais depois disso. Tem resposta. Tem recomeço para você, tem cura, tem milagre. E mesmo que você ainda não veja nada disso, Deus está te preparando para que você colha uma colheita abundante lá na frente. Você não foi esquecido, você não foi largado, Deus não se distraiu, tem um propósito por trás de tudo. E não, você não vai entender tudo agora, mas vai chegar o momento em que você vai olhar para trás e dizer: agora eu estou entendendo, agora faz sentido. Por enquanto, apenas prossiga, apenas caminhe, mesmo com uma fé pequena, mesmo com passos lentos, com uma oração sussurrada, continue caminhando. Porque o vale não é morada. E você não foi chamado para ficar debaixo dessa dor para sempre. O que você está vivendo agora não invalida o que Deus já falou sobre você. A promessa não foi cancelada só porque essa dor te alcançou. O que o Senhor disse, Ele ainda vai cumprir. Então, respira fundo, se levante do jeito que der e continue. Mesmo que seja devagar, mesmo que você chore pelo caminho, porque o que te espera é maior do que tudo que tentou te parar. Sabe quando a gente está no meio de uma situação e tudo parece confuso, nada faz sentido, a gente tenta entender, tenta encontrar uma explicação, mas só encontra silêncio? E aí vem a pergunta: por quê? Por que eu estou passando por isso? Olha só, talvez a pergunta certa não seja por quê, mas sim para quê? Para quê? Porque a verdade é que a gente nunca entende o que está vivendo enquanto estamos vivendo. Nós só vamos entender depois. É como se você estivesse muito perto de um quadro. Perto demais, sabe? De tão perto você só consegue enxergar borrões, cores misturadas, linhas sem sentido. Mas aí com o tempo você se afasta. E quando olha de longe, consegue ver a imagem completa. Consegue ver beleza até naquela parte que parecia feia. Porque tudo se encaixa quando nós vemos de longe. É assim com a vida também. Você já reparou que tem coisa que só fez sentido depois de muito tempo?
situações que você passou anos atrás e hoje consegue entender o motivo? Então por que agora seria diferente? Se Deus já mostrou fidelidade antes, Ele vai mostrar de novo. A sua dor de agora não é o fim. É só o momento em que você está muito perto de algo que ainda não dá para entender. Mas o céu está vendo tudo. O céu está registrando tudo. E Deus sabe exatamente o que você está fazendo. Mesmo no silêncio, mesmo quando parece que nada está mudando. É por isso que você não pode desistir agora. Porque ainda tem parte da história para ser contada, para ser vivida. Tem coisa que só vai fazer sentido daqui a alguns meses, ou talvez anos, mas vai fazer. E quando fizer, você vai dizer: agora eu entendo. Agora tudo se encaixou. Enquanto isso, meu querido irmão, minha querida irmã, siga confiando. Mesmo sem compreender, mesmo sem entender as coisas, mesmo chorando, mesmo com o coração apertado, porque quem crê não precisa ver tudo. Quem crê só precisa continuar. E você vai continuar, porque Deus está contigo. Amém? Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. E escreva o seguinte: Senhor, aumenta a minha fé. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica pela qual você está clamando a Deus, coloque ela aqui nos comentários. Amém? Deus é contigo. Ele não se esqueceu de você. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença para Te agradecer. Obrigado por cada livramento, por cada momento em que o Senhor nos sustentou, mesmo quando nós não percebemos. Obrigado, Pai, porque mesmo em silêncio, o Senhor sempre esteve presente. Ainda que muitas vezes nós tenhamos duvidado, o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado por essa palavra que nós ouvimos hoje e que chega em uma hora tão propícia. Obrigado por nos lembrar que o desânimo não é o nosso fim. Obrigado por nos alcançar com a Tua verdade. Espírito Santo, visita agora essa pessoa que está ouvindo essa oração. Ela já declarou palavras de fé para tantas outras pessoas, mas hoje ela precisa lembrar que o Senhor também age na vida dela. Senhor, ela não quer viver mais paralisada por um sentimento que a sufoca. Ela precisa de um recomeço. Ela precisa de coragem para levantar, de esperança para continuar, de ânimo para retomar o que ela parou. Que o Senhor restaure a fé dessa pessoa agora, nesse momento, Pai. Que o Senhor reacenda essa chama que ficou apagada pelo medo, pela dor, pelas perdas, pelas traições. Que ela volte a acreditar que ainda existe milagre, que ainda existe propósito, que ainda há uma saída. Eu oro por cada coração cansado que chegou até esse vídeo, por cada mente sobrecarregada, por cada pessoa que se calou na fé, por cada um que sentou no chão da alma e disse: eu não aguento mais. Pai, socorre essa vida. Entra agora nesse vale e mostre a ela que o vale é um lugar só de passagem. Mostra que ainda tem esperança, ainda tem resposta, ainda tem direção. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que está enfrentando dificuldades na sua saúde,
que tem chorado por alguém que ama, esperando por uma cura, por um diagnóstico diferente, por uma porta de milagre. Senhor, toca nesse momento. Visita, Pai, aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Visita cada lar. Visita, ó Deus, os quartos fechados, onde existe um clamor escondido, silencioso. Eu oro por essa mãe que tem clamado por seu filho, por esse pai que carrega um peso que não conta para ninguém, por essa irmã que está sustentando essa casa, que tem sido coluna espiritual dessa casa, dessa família, sozinha. Eu oro por essa pessoa que está lutando contra a ansiedade, contra os pensamentos confusos, contra pensamentos de morte, contra as tentações. Eu apresento diante do Senhor todos aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais, aqueles que se afastaram da tua presença e hoje sentem saudade, por quem ainda não entendeu tudo, mas sente no coração que precisa de ti. Toca, Senhor, que esse seja o dia em que essa pessoa decida se levantar novamente. Que essa palavra seja um divisor de águas para muitas pessoas. Que a tua presença seja revelada agora. E que essa pessoa, que pela tua graça e misericórdia foi alcançada por essa palavra, sinta paz, sinta leveza no seu espírito. Que ela entenda que o Senhor não desistiu dela. Que mesmo que ela tenha parado, o Senhor continuou a amando, continuou esperando e sustentando. Eu apresento a Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada um. O Senhor conhece o que foi dito e também aquilo que foi guardado no coração. Que seja feita a Tua vontade na vida de cada irmão e cada irmã. Que todos possam sentir a Tua presença onde eles estiverem. Que o brilho volte para os olhos deles. Que a fé seja restaurada. Que a esperança seja renovada. E que o desânimo seja lançado fora. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra de hoje abençoou a sua vida? Eu sei que Deus falou com você. Em algum momento o Espírito Santo tocou em alguma área da sua vida na qual você precisava ouvir essas palavras. Mas saiba que outras pessoas também podem ser abençoadas. Não guarde só para você essa mensagem. Clica aqui, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã queremos te agradecer por mais um dia de vida. Reconhecemos, como disse o salmista, que o Senhor nos escutou e se tornou a nossa salvação. Por isso, com gratidão, nós nos alegramos nesse dia que o Senhor fez e te louvamos pelo privilégio de podermos estar em Tua presença. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa hora, que a Tua palavra encontre lugar em nosso coração, que ela seja como uma semente lançada em terra fértil. Prepara o solo do nosso coração, quebranta o nosso coração. Tira de nós toda dureza, toda distração. Repreende na nossa mente toda incredulidade e tudo aquilo que possa impedir o Teu mover. Que essa palavra venha frutificar em nós, gerando sabedoria, discernimento, transformação. Que ela nos confronte nas áreas
em que precisamos mudar. E também que o Senhor proporcione através dela consolo àqueles que se sentem aflitos, cansados ou desanimados. Que cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem sinta o toque do teu amor, da tua graça e do teu cuidado. Nós nos rendemos diante de ti e abrimos o nosso coração para tudo o que o Senhor quiser fazer em nós e por meio de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Salmos 118, do verso 21 ao verso 24, está escrito assim: Eu te dou graças, porque respondeste à minha oração e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. E o verso 24: Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo quem trouxe você até aqui. Ou foi Ele quem fez com que essa mensagem chegasse até os seus ouvidos. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. É através do seu like que nós conseguimos chegar a milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Minuto com Deus é um ministério independente. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro do canal, assistiu a esse vídeo antecipadamente. Os membros recebem o vídeo um dia antes. Eles têm acesso ao vídeo um dia antes, aqui no YouTube. E lá no meu canal, na aba Comunidade, tem um presente especial para você que é membro do canal. Eu coloquei lá o link para você baixar o e-book Minuto com Deus. É só você acessar a aba Comunidade, clicar no link e o livro vai estar disponível para você baixar no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Pastor, eu não sou membro, mas eu queria adquirir o livro online. Ok, aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link onde você pode clicar e adquirir o livro. Custa menos de R$10, irmãos. E você estará abençoando o nosso ministério e também estará sendo abençoado. O livro contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano. Amém? Então, faça isso. Ou você também pode nos apoiar aqui através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Esse texto falou muito ao meu coração, Salmo 118. E ele me revela algumas coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa é que Deus ouve e responde às nossas orações com salvação. Está no verso 21. O salmista começa com uma expressão de gratidão. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. Esse é um princípio fundamental da fé cristã. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele ouve o clamor do seu povo e ele responde com livramento, com redenção e com salvação. E essa salvação, mencionada aqui no Salmo 118, aponta tanto para o livramento histórico que Deus proporcionou muitas vezes a Israel, quanto para
a salvação eterna que foi proporcionada através do sacrifício de Jesus. Quantas vezes nós já clamamos a Deus e Ele nos respondeu, não é verdade? Por isso, alegre-se nesse dia. Se você tem vida, se você tem fé, é porque o Senhor já te salvou muitas vezes, em muitas circunstâncias. Eu sei que nesse momento você pode estar diante de muitos desafios, mas eu tenho certeza que você tem mais motivos para agradecer a Deus do que para lamentar. No final da mensagem, eu vou orar por você novamente. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: Deus responde à minha oração. Deus responde minha oração. Escreva isso aqui com convicção nos comentários. Amém? No verso 22, fala sobre uma pedra angular que foi rejeitada. Olha o que está escrito. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. O salmista aqui aponta para um ato surpreendente de Deus. Transformar aquilo que antes era rejeitado em algo que agora é essencial. Essa pedra mencionada pelo salmista se refere de maneira profética a Jesus Cristo, que foi rejeitado pelos líderes religiosos, foi rejeitado pelo seu próprio povo, mas se tornou o fundamento da nova aliança. O que é essa pedra angular? Nas construções antigas, a pedra angular era a pedra principal, colocada no canto de um edifício, usada para alinhar todas as outras pedras. Ela se sustentava e orientava toda a estrutura. Falando em termos espirituais, Jesus é essa pedra. Ou seja, Ele é o alicerce da nossa fé. E essa palavra do salmista é reafirmada por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 42 e 43. Está escrito assim, olha, são palavras de Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Irmãos, Jesus confrontou os líderes religiosos judeus com essa verdade. Eles estavam rejeitando o Filho de Deus. Por causa dessa exclusão, o reino seria estendido aos gentios, que somos nós, eu e você, formando uma nova comunidade, a igreja. Comunidade essa que é chamada a frutificar. Jesus mostra que o fato dele ter sido rejeitado pelos líderes judeus não impediu o cumprimento do plano de Deus. O reino agora seria revelado por meio da igreja, que é formada por todos aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E aqui entra outra passagem essencial para esse estudo aqui, esse breve estudo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus está falando para Pedro. Ele diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja não é Pedro, não é o homem Pedro, a pessoa de Pedro, mas a confissão de fé que Pedro fez
Antes disso, lá no versículo 16, Pedro disse assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é a pedra viva. E aqueles que confirmam isso, que aceitam essa verdade no seu coração, se tornam parte de uma edificação espiritual. A rocha mencionada por Jesus é a revelação divina da identidade messiânica de Cristo, que se tornou o fundamento da igreja. E o apóstolo Pedro entendeu isso. Tanto que ele descreveu a igreja como edifício espiritual. Em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do verso 4 ao verso 8, olha o que ele escreveu para a igreja. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras vivas, são edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aqui nós podemos ver o eco do Salmo 118, ou o Salmo 118 ecoando em toda a sua profundidade. Jesus é a pedra viva, a pedra escolhida e preciosa. Só que muitos ainda hoje a rejeitam. Aos que creem, porém, ele transforma suas vidas em templos vivos, em um sacerdócio santo. No verso 24, diz assim, este é o dia que o Senhor fez. Eu voltei lá no Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Irmãos, essa é uma proclamação de fé. Esse dia é o dia que o Senhor fez. Você pode declarar isso todos os dias. Quando você abrir os seus olhos pela manhã, você pode dizer, esse é o dia que o Senhor fez. Amém? Não importa como seja o seu dia, esse é o dia que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos deu. O seu dia, o dia de hoje. Amém? Você não depende das circunstâncias ao seu redor, mas você depende somente de guardar no seu coração a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando você tiver que enfrentar tempestades, lutas, perdas, esse é o dia que o Senhor fez. Encare o seu dia com fé. Encare o dia de hoje com fé. Porque Deus te ouviu, porque Jesus é a sua rocha firme, porque o reino de Deus está se manifestando agora na sua vida, porque você faz parte da igreja edificada sobre Cristo e porque Ele está com você todos os dias. Rejeitado pelos homens, Jesus se tornou o centro do plano de Deus. Ele é uma pedra angular. Ele é o alicerce da nossa fé, da nossa esperança e da nossa salvação. A cada novo dia nós temos a oportunidade de nos alegrar, porque a obra de Deus continua sendo feita em nós e através de nós. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, pela sua vida. Eu quero pedir a Deus que te dê provisão, livramento, unção e graça. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração.
Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica, o nome de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Escreva a área da sua vida que precisa ser tocada pelo Espírito Santo. Amém? E declare com fé: o meu Deus ouve a minha oração. O meu Deus ouve a minha oração. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos alegramos nesse dia, porque esse é o dia que o Senhor nos concedeu. Nós louvamos o Teu nome nesse dia, Pai. Obrigado porque, mesmo tendo sido rejeitado pelos homens, Jesus se tornou a pedra angular, a base da nossa fé. Que nós possamos considerar a preciosidade de Cristo e firmar a nossa vida sobre Ele. Pai amado e querido, renova hoje a fé daquele que se encontra abatido. Restaura a esperança daqueles que um dia foram rejeitados. Alegra, ó meu Deus, o coração da pessoa que está nesse momento passando pela aflição, pela dor, pelo luto. A Tua palavra nos garante que quem crê na pedra angular jamais será envergonhado. Abençoa-nos, ó Deus, com a alegria da Tua salvação e com o poder da Tua presença. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Contempla nesse instante, ó Deus, cada nome do filho, da filha, do esposo, da esposa, do genro, do sobrinho, do amigo. Abençoe, ó Deus, essa pessoa que está passando por um momento difícil no seu relacionamento conjugal. Ó Deus, não permita que essa família seja destruída, Pai. Tem misericórdia dessas crianças, ó Deus. Não deixe que esse lar seja destruído. Em nome de Jesus, que essa palavra alcance, ó Deus, esse coração duro desse homem, dessa mulher, que já tomou uma decisão no seu coração. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu sei que o Senhor também pode convencer essa pessoa que já tomou no seu coração a decisão pelo divórcio, pela separação. Ó Deus, que o Senhor restaure esse relacionamento. Que o Senhor conceda provisão para aqueles que estão passando por um tempo de escassez. Que o Senhor nos dê a cura das nossas enfermidades. E, acima de tudo, que o Senhor nos dê a Tua salvação. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, porque oramos no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela. Não guarde apenas para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e aí você manda para os seus grupos, suas listas de transmissão e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, está escrito: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei.
Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Tem momentos em que o Senhor sussurra ao nosso coração: levante-se, eu tenho algo novo para você. Esse chamado ecoa no relato de Abrão. A partir de Gênesis capítulo 12, Deus inaugura não apenas uma jornada geográfica na vida do patriarca Abrão, mas uma virada na história da salvação da humanidade. Esse texto que eu li é a pedra fundamental do projeto redentor que atravessa toda a Bíblia. Para o mundo antigo, abandonar a terra e a parentela era como abrir mão de segurança social em troca de uma confiança radical no Deus que guia o futuro. Nessa reflexão de hoje, nós vamos ver 4 mudanças que Deus operou na vida de Abrão e o que elas significam para nós que vivemos os nossos próprios tempos de mudanças e de transição. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final, você acaba esquecendo. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Amém? Porque assim nós conseguimos fazer com que essa mensagem alcance milhares de vidas. Minuto com Deus é um projeto independente. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Você que é membro está assistindo esse vídeo um dia antes dele ser postado, dele se tornar público aqui no YouTube. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, a primeira mudança que Deus quis operar na vida de Abrão era uma mudança geográfica. Ele diz: sai da tua terra. Abrão saiu de Ur, passou por Harã e finalmente chegou até Canaã. Não foi só uma mudança de endereço. Aquela mudança geográfica foi a ruptura com o polo cultural mais avançado da época para uma terra desconhecida. Deus abriu mão de explicar todos os detalhes. Deus mostrou apenas a próxima parada. Quando o Senhor nos move, Ele raramente entrega o mapa inteiro, mas Ele promete a sua presença em cada passo que nós dermos. Hoje começa um novo mês e talvez você esteja diante de alguma mudança. Talvez um novo trabalho, talvez você esteja realmente mudando de cidade, talvez um novo projeto, uma mudança de igreja, que é muito comum acontecer, uma mudança de ministério. A obediência de Abrão nos lembra que nós
não avançamos por total compreensão, mas nós avançamos e rompemos pela fé na voz daquele que nos chamou. A outra mudança proposta por Deus era uma mudança radical nos relacionamentos. Deus diz assim, olha, deixa a tua parentela. Na cultura patriarcal judaica, os laços familiares garantiam sustento, proteção e identidade. O pedido de Deus era, portanto, contracultural. Mas ainda assim Abrão respondeu, levando com ele apenas a sua esposa, Sara, e o seu sobrinho Ló. E à medida em que ele avançava, ele acabou se separando de Ló, em Gênesis 13. Abraão aprendeu a confiar em alianças feitas diretamente com o Senhor e formou novos vínculos em torno dessa promessa. O que nós podemos aprender com isso? Momentos de mudança ou períodos de mudança podem muitas vezes redefinir amizades, alianças de trabalho ou até mesmo o jeito de nos relacionarmos em casa. Quando Deus muda o nosso quadro relacional, Ele também molda o nosso caráter. A outra mudança proposta por Deus foi uma mudança de identidade. Ele diz assim, já não te chamarás Abrão, mas Abraão será o teu nome. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de uma multidão. E Deus faz essa mudança lá no capítulo 17 do Gênesis. O nome antigo, Abrão, lembrava apenas a honra familiar. Agora, o novo nome, Abraão, apontava para o futuro que Deus estava determinando. Receber um novo nome de Deus é receber um novo propósito. Deus muda nomes quando isso é necessário. Em Cristo, Deus continua mudando os nossos nomes. O nome de culpado para perdoado. O nome de sem esperança para herdeiro da promessa. Deus não nos chama mais de servos ou escravos. Agora, Ele muda o nosso nome, Ele nos chama de amigos, de filhos. Aqui na história de Abraão, nós vemos também uma mudança de propósito. A bênção estava sendo estendida de um clã, o clã de Abrão, para todas as famílias da terra, de acordo com o texto. A promessa diz assim, em ti serão benditas todas as famílias. Essa promessa transcende gerações e ela culmina em Jesus. O apóstolo Paulo declara que as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Esse descendente é Cristo. O Evangelho de Mateus inicia lembrando que Jesus é filho de Abraão, em Mateus capítulo 1. A migração de Abrão, a redefinição dos seus laços e a nova identidade recebida convergem no nascimento do Messias, por meio de quem a bênção alcança judeus e gentios, que somos nós. As mudanças que Deus promove na nossa vida, na sua vida, não terminam em nós. Elas nos transformam em canais para abençoar outras pessoas. Quando nós percebemos o fio divino que conecta
a tenda de Abraão ao madeiro da cruz, nós entendemos que cada mudança permitida pelo Pai, cada deslocamento, cada adeus e cada recomeço podem carregar um propósito eterno. Você está vivendo um tempo de mudanças? Tenha fé, creia na promessa de Deus. Deus está contigo antes, durante e depois. Deus é um Deus que contempla com compaixão as etapas da nossa vida. Assim como Abraão, nós somos também chamados a crer contra a esperança, a caminhar quando o destino ainda está em aberto e a confiar que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Permita que o Espírito Santo sopre sobre a sua vida coragem, determinação, fé, perseverança, para que você compreenda e receba essas mudanças que estão acontecendo na sua vida como permissão de Deus, para que você viva um novo tempo. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém da sua família ou alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Talvez alguma circunstância adversa tenha te incomodado, tenha atrapalhado a sua paz. Escreva aqui a sua petição, a sua causa diante do Senhor. Vamos falar com Ele nesse momento. E declare pela fé a seguinte expressão: eu confio nos planos de Deus. Abraão teve que confiar, irmãos. Ele não sabia para onde estava indo. Ele não sabia quais os perigos que ele iria enfrentar, quais os problemas que ele iria enfrentar. Mas ele confiou e obedeceu, porque ele estava firmado na promessa do Senhor. Por isso, escreva aqui nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, um dia o Senhor chamou Abraão para sair do conforto da sua cidade, para sair de Ur e ir até os campos desconhecidos de Canaã. Nós te louvamos porque ainda hoje o Senhor nos chama para um novo tempo, para um novo começo, para uma nova fase da nossa vida. Eu quero orar, meu Deus, nesse momento, por todos aqueles que estão vivendo um tempo de mudança em suas vidas. Eu oro por essas pessoas que vão enfrentar mudanças geográficas, que por si só já são um transtorno. Mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor conceda graça ao teu filho e à tua filha. Que o Senhor dê provisão. Que o Senhor estabeleça novas conexões nessa nova fase. E que o Senhor coloque na mente e no coração dessa pessoa que está me ouvindo a convicção, a certeza de que o Senhor vai adiante dela, preparando o caminho. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão vendo os seus relacionamentos se reconfigurarem. Derrama a tua graça, ó Pai, para que haja perdão, sabedoria, reconciliação, amor, para que essa pessoa possa discernir o tempo do Senhor e construir pontes onde hoje existem abismos. Para aqueles que
tem carregado durante toda a sua vida rótulos de fracasso, de culpa, que o Senhor grave no coração dela o novo nome que Cristo oferece: filho, filha, amado e amada pelo Pai. Ó Deus, eu oro por todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, para que elas possam ser canais de bênção, para que muitas vidas possam ser abençoadas através dele, através dela. Enche-nos, ó Deus, com o mesmo Espírito que guiou Abraão durante a sua caminhada, para que os nossos passos, as nossas escolhas, cooperem com o teu plano de redenção. Nós entregamos diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que lutam contra as enfermidades. Eu oro por essas pessoas que passam por crises financeiras, por conflitos conjugais, por batalhas emocionais. Eu peço que o Senhor nos dê fé, perseverança, coragem e ousadia para que nós continuemos rompendo, mesmo sem saber o caminho, mesmo sem saber como será o dia de amanhã. Nós confiamos em Ti. Visita, ó Deus, cada lar, cada família aqui representada. Conceda a Tua paz. Renova, Senhor, o Teu propósito na vida dessa pessoa. Mostre a ela que o Senhor é o Deus do impossível. Conduza ela em segurança, mesmo que ela tenha que passar por momentos de incerteza. Firma os pés dela na promessa, até que ela possa dizer como Abraão: Ele é o Senhor, a minha porção e a minha herança. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não tenha medo da mudança. Não tenha medo do novo que Deus tem preparado para você. Amém? Ele conhece a sua vida, Ele sabe das suas limitações e Ele vai à frente, preparando o caminho para você. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo presente deste dia e por mais essa oportunidade de ouvir a Tua voz. Ó Deus, que cada pessoa que está aqui receba o renovo, o alívio e a sabedoria que vem do Senhor. Que essa palavra encontre morada no coração daquele que está cansado, preocupado, de quem não vê mais saída ou já perdeu a esperança. E que ela lembre esse irmão e essa irmã de que o teu tempo nunca falha. Mesmo que eles estejam esperando há muito tempo, mesmo que pareça que nada está se movendo, nós cremos que o Senhor age no invisível, no silêncio, no tempo exato. Por isso, Pai, abençoa cada um com paciência, com força, com fé e com uma nova visão sobre o tempo. Que este seja um dia marcado pelo consolo do Teu Espírito Santo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre os seus planos e sobre tudo aquilo que você tem buscado de Deus em oração. Que o seu dia comece com esperança, com fé renovada e com a certeza de que Deus está presente, mesmo quando as coisas parecem não estar a seu favor.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero te pedir um favor antes da gente começar essa palavra. Se esse conteúdo tem abençoado a sua vida, dê o seu like aqui no vídeo. Isso nos ajuda muito, irmãos. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, porque assim você vai continuar recebendo reflexões bíblicas e orações todos os dias aqui no seu aplicativo do YouTube. E se puder, mande essa mensagem para os seus contatos. Mande essa palavra para alguém que está esperando por algo, porque essa mensagem de hoje é para aqueles que estão cansados de esperar. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. A palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que diz assim, olha: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não somos capazes de entender tudo o que Deus faz. O mundo está cada vez mais acelerado. Tudo é para ontem. Tudo exige resposta imediata. Tudo parece estar competindo pelo nosso foco, pelo nosso tempo, pela nossa paz. As notificações não param, o celular vibra, o relógio desperta, a agenda aperta e o corpo vai entrando num modo automático. A gente levanta, corre, resolve o que dá para resolver, ignora aquilo que não cabe no nosso dia e vai seguindo a vida. E nisso, o tempo deixa de ser tempo, ele vira pressão. O relógio já não marca apenas as horas, ele marca o quanto nós estamos atrasados, o quanto nós ainda não conquistamos, o quanto estamos ficando para trás diante de uma geração que parece conquistar tudo mais rápido do que a gente. É uma corrida invisível, silenciosa, mas exaustiva. Uma corrida contra os outros, contra os prazos, contra o cansaço, contra o medo de não dar tempo de ser feliz. E sem perceber, a gente começa a tratar Deus como se Ele fosse parte dessa engrenagem. Nós queremos orações com retorno imediato. Queremos respostas sem silêncio. Queremos promessas com data marcada. Só que Deus não funciona assim. Deus não está dentro da ansiedade moderna. Ele não vive sufocado por essa lógica de produtividade e urgência. Ele é Senhor do tempo e também é Senhor do intervalo. Só que nessa ânsia de correr com tudo, de resolver tudo, de acompanhar tudo, a gente acaba perdendo o essencial. Porque quando o mundo corre, a alma se esconde. E o que é espiritual acaba silenciando. O que era para ser sagrado começa a parecer dispensável. A oração vira um hábito esquecido. A leitura da palavra vira mais uma tarefa adiada. E pouco a pouco, a conexão com o céu vai ficando fraca. Não porque Deus se afastou, mas porque a gente parou de orar. Tem pessoas que ainda amam a Deus, mas já não o escutam mais. Tem gente que continua crendo, mas não confia mais no tempo dele, porque trocou a comunhão pela correria,
trocou o quarto secreto pela pressa do dia e agora vive tentando resolver com força humana o que só se revela no Espírito. Mas escuta isso. Nós não vemos o tempo de Deus com os olhos da ansiedade. Eu vou repetir isso. Nós não vemos o tempo de Deus com os olhos da ansiedade. Nós só conseguimos enxergar o tempo de Deus com os olhos da fé. E a fé, muitas vezes, precisa de silêncio, de espaço, de entrega. Nós precisamos voltar a parar, irmãos. Voltar a ouvir, cultivar a presença, viver no tempo dele e não no ritmo desgovernado desse mundo. Porque quem corre demais cansa e quem cansa demais acaba se desviando. Desvia da vontade de Deus, da sensibilidade, desvia da paz. É por isso que tem gente vivendo esgotada, sem saber por quê. Porque já não consulta mais o céu, porque já não sente mais a presença do Espírito Santo, porque trocou o tempo de Deus por um tempo que só exige de nós, mas que não nos preenche. Deus não vai competir com esse barulho, com essa loucura. Ele espera que você decida voltar. Não com pressa, mas com verdade. Não com culpa, mas com vontade de recomeçar. E se você voltar, você vai perceber. O tempo dele sempre esteve lá, esperando o seu coração parar de correr para ouvir. Escreva aqui nos comentários desse vídeo o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. E junto com o seu pedido de oração, declare pela fé o seguinte: Deus não se atrasa. Você pode escrever isso aqui nos comentários? Deus não se atrasa. Em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1, está escrito assim, olha: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Se existe um capítulo que poderia traduzir a vida de quem confia em Deus, mesmo quando tudo parece estar dando errado, é esse aqui, o capítulo 3 de Eclesiastes. Porque Salomão não nega a dor, mas ele também não ignora o propósito. Tudo tem o seu tempo, é o que ele escreveu. E esse tudo inclui você, inclui a sua vida, inclui aquilo que você está esperando, o que você está vivendo agora e até o que você perdeu e ainda não entendeu o porquê. Deus não desperdiça tempo. Se ele ainda não fez, não é porque esqueceu. É porque ainda não é o tempo certo. E eu sei que é difícil ouvir isso, quando o coração está cansado, quando o tempo que você tem é esse, e ele parece estar escapando entre os seus dedos. Você só vê o agora, mas Deus vê o futuro, ele vê o que vem depois. Você só sente o peso do choro, ele já preparou o tempo da dança, o tempo da festa. Você se desespera quando as coisas demoram a acontecer, mas Deus está te preparando no silêncio. Sabe, irmãos, porque tem coisas que não podem ser apressadas. Tem cura que leva tempo. Tem bênção que exige uma estrutura emocional. Tem resposta que, se vier antes da hora, acaba se perdendo. E tem gente que vive pulando etapas, achando que está sendo forte, quando na verdade está atropelando aquilo que Deus queria que fosse algo mais profundo, sabe? Não se apresse, não pule o processo, não tente viver fora do tempo de Deus, porque o que é feito no tempo dele é completo.
chega com paz, com sentido e com profundidade. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Existe um tempo certo para todas as coisas. A sua vida está dentro do propósito de Deus. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém ou uma situação específica, coloque ela aqui e declare pela fé: Deus não se atrasa. Amém? Deus não se atrasa. Escreva isso com convicção. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, antes de qualquer coisa, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado por essa mensagem que chegou até nós com tanto amor, com tanta clareza e com tanta direção. Obrigado porque mesmo quando nós nos sentimos perdidos no tempo, o Senhor continua sendo o Deus que não perde o controle de nada. O tempo pode parecer lento para nós, mas ele nunca está fora do teu plano. O Senhor é bom, o Senhor é justo e o teu tempo é perfeito. Eu peço que o Senhor acalme a nossa mente. Aquieta, Senhor, esse coração que está cansado de esperar. Ensina essa pessoa que está me ouvindo agora a viver dentro do teu tempo, mesmo sem entender tudo. Que ela não desista no intervalo, que ela não largue a fé no meio do caminho. Dê força, ó Deus, para aqueles que pensaram em parar, em desistir. Dê ânimo para quem já não sente mais nada. Restaura, ó Senhor, o relacionamento daqueles que se afastaram porque acharam que o Senhor estava demorando demais. Eu quero orar por essa irmã, por esse irmão, que estão esperando por uma resposta na justiça, que estão enfrentando um processo, aguardando um recurso, uma causa difícil, e parece que as coisas não andam. Senhor, toca com a tua mão poderosa, move corações, abre portas, traz justiça, solução. Se for da tua vontade, Pai, que venha o sim, mas se for o não, que essa pessoa tenha paz para aceitar e seguir em frente com confiança no Senhor. Eu quero orar por todas as pessoas que enfrentam dificuldades financeiras, por aqueles que estão sem trabalho, sem renda, cheios de contas e dívidas. Abre uma porta, Deus, traz oportunidade. Levanta essa casa, sustenta esse lar. Não permita que falte o pão, não deixe que falte o básico. Dê sabedoria, direção e provisão. Eu oro por cada nome que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada filho, cada pai, cada mãe, irmãos, esposas, maridos, pessoas queridas que estão enfrentando dificuldades em qualquer área de suas vidas. Que a tua mão alcance cada uma dessas pessoas com graça e amor. Eu oro também, ó Deus, por aqueles que lutam contra os vícios, contra pensamentos ruins, traumas antigos. Liberta, Senhor. Tira o peso da alma, quebra correntes, sara as feridas profundas, traz vida nova. E eu clamo, Senhor, especialmente por quem tem orado há muito tempo pela salvação de alguém que ama. Pessoas que estão ouvindo essa oração com lágrimas nos olhos, porque o filho ainda não voltou, o marido ainda não se entregou, a esposa ainda não entendeu o valor da tua presença. Entra nessas casas, Pai. Entra nesses corações. Faz o impossível acontecer. Eu apresento a Ti cada pedido de oração escrito aqui nos comentários. O Senhor sabe o que cada pessoa está vivendo. O Senhor conhece cada história, cada dor, cada súplica.
que a tua vontade se cumpra em nossas vidas. Que nenhuma oração se perca, que nenhum clamor passe despercebido e que no tempo certo, no tempo do Senhor, cada resposta chegue com paz e com propósito. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. Se ainda não aconteceu, é porque Deus está trabalhando. E no tempo certo, Ele cumprirá todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Amém? Essa palavra abençoou a sua vida? Então mande ela para os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar. Selecione a opção